Olá, pessoal! Estava demorando, mas já estamos voltando com o nosso programa Planeta Pet. Fizemos algumas gravações em alguns lugares, vão vir como novidades, vão ter gravações em escolas, com crianças, em empresas, com vereadores. Vamos ver com várias novidades da causa animal para vocês. Então, nós vamos dar um flashzinho aqui, bem básico, apesar que eu tenho, meu Deus, acho que umas 50, 100 notícias de animais, giro pelo mundo, e vamos falar um pouquinho aqui para vocês. Então, só para dar uma pinceladinha, em Santiago, um pitbull foi amarrado numa placa numa estrada e foi localizado por uma mulher. E tinha ainda um bilhete escrito. Esse bilhete estava escrito que o primeiro dono não quis mais, o outro foi recolher também, não conseguiu ficar com o bichinho. Sendo assim, ele foi recolhido por pela terceira pessoa, né? Pela outra pessoa, e essa moça, Érica, o nome dela, ela tentou arrumar um lar definitivo. Hoje ele foi castrado e está num abrigo temporário, procurando adoção. O que eu quero dizer com isso? Que esse problema da causa animal existe no mundo inteiro. Mesmo nos países onde não tem animais de rua, os animais que mais sofrem são os que estão dentro das residências. Então, assim, existe uma polícia chamada SPCA, e essa polícia, nos Estados Unidos, ela não cuida dos cães de rua, ela cuida dos maus tratos que estão nos fundos dos quintais ou sendo torturado dentro das casas. Então, assim, os bichos sofrem em todos os lugares do mundo, infelizmente. Tá, mas aí o cachorro lá, o pitbull, tá esperando o abrigo, mas eu espero que alguém apareça porque ele é lindo, mas é bem grande e, apesar de tudo, ele é um animal dócil. Bom, notícia boa do Brasil. Gente, Tarcísio de Freitas, meu parente, Tarcísio de Freitas, ele sancionou uma lei proibindo animais em corrente. E ele mesmo chegou a falar dessa lei agora, essas últimas semanas. Então, assim, olha que loucura. É uma cidade tão grande, com tantos problemas, nós estamos com um prefeito sensível, um governador sensível para a causa animal. Então, assim, o Tarcísio, ele já tem feito várias coisas que está mudando São Paulo. E agora, com a lei protegendo o bicho, é muito lindo. Então, assim, obrigada, Tarcísio, que São Paulo, ele é uma referência para vários lugares no Brasil, que também as pequenas cidades de todas as regiões olhem com mais carinho a causa animal. E essa lei é muito importante. A gente tem isso aqui em Itajaí, é uma luta. Claro que São Paulo é muito maior, já é uma luta, vai ser para eles uma luta muito grande em São Paulo. Então, eu imagino que pelo Brasil, quantos bichos são presos em correntes e as pessoas têm medo de confusão com o vizinho para denunciar, mas não deixe de olhar com os olhos de amor, de ver realmente. A gente sempre sabe quando está certo, quando está errado, né? Então, essa lei foi agora sancionada em São Paulo e que seja fiscalizada e cumprida. Bom, terceira, essa notícia aqui é muito triste, que é aquele cavalinho que eu não tenho nem palavras para dizer, que o rapaz cortou, ou como eles chamam a polícia, o masculino, cortou as 4 patas do bichinho e deixou sangrar até a morte. Então, sendo odiado pelo Brasil inteiro, que para quem gosta de bicho, claro, né? E mesmo quem não gosta, pelo menos não tem afinidade, eu digo também, ficou chocado com essa notícia. Bom, ele foi fazer um esclarecimento a público, dizendo que ele não é esse monstro que todo mundo diz, né? Que ele estava alcoolizado, que ele sabe que a culpa não é da bebida, mas ele estava fora de si, ou seja, deve ter recebido muitas ameaças, espero que responda realmente e que a lei seja cumprida, porque esse grau de crueldade, tá mais com cavalo, né, é inadmissível. Então, assim, que ele responda pelo crime e eu quero que ele responda pelos céus e pela terra, porque
um bichinho desse, esse foi o que nós vimos. Você imagina o que esse rapaz já fez, que a gente não chegou no nosso conhecimento. Então, acredito que se ele não pagar na lei da terra, com certeza do céu ele vai pagar. E que fique de alerta, atentos também para os animais do campo, os bichinhos que tem, né, que às vezes as pessoas matam só realmente por crueldade, né? Então, vamos ver que esse caso ainda quente, esse do cavalo. Mas, nós temos também, deixa eu ver aonde que é o local aqui. Se eu não me engano, é na Carolina. Bom, um cavalo corcel, tá? O corcel indomável, que ele fez filmes, teve filme desse cavalo, tudo. Na verdade, ele era um cavalo Mustang, tá? Que trabalhou em vários filmes, propagandas, e era um cavalo lindíssimo, que trabalhou pelo cinema lá fora, né? Hoje ele vive livre, gente, em um santuário com 300 acres na Califórnia. E aos 30 anos, ele realmente ganhou a liberdade e ele vive solto, livre, com outros cavalos também no local. Então, assim, esses santuários, né, que acolhem esses animais, que tem no seu sangue, na raiz deles, esse lado selvagem, encontrou protetores, que pode até não ser chamado lá, mas a gente sabe que são, que criaram fundações para que proteja realmente esses animais. E é muito bom saber que pelo menos ele vai terminar a vida dele no sossego, na paz.